Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo da nossa catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, antes da gente começar, eu gostaria também de rezar uma Ave Maria por esse encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Para esse encontro, eu gostaria que vocês pegassem aí um livro ou uma história que vocês conhecem, tá? E que vocês fizessem um resumo dessa história, para que vocês pudessem, aí, no caso, estar resumindo essa história e estar contando aí para sua família, tá? Então, pega um filme ou um livro que você conhece, que você gosta, e daí você resume essa história, tá? E conta aí para a pessoa que você gosta, tá bom? Então, pausa o vídeo, vamos fazer isso, e daí depois a gente volta. Bom, acredito que você já deve ter voltado. Então, olha só, para dar o exemplo para vocês, eu vou pegar esse livro aqui, que é o livro do Pequeno Príncipe, tá? E eu vou resumir a história para vocês aqui do Pequeno Príncipe. A história do Pequeno Príncipe é simples. Você tem um menino que ele vem do espaço e ele chega aqui na Terra, daí acontecem algumas coisas, ele quer voltar para o espaço e ele volta. E fim, acabou a história. Daí vocês vão falar assim, nossa, Luciano, você acabou com a história do Pequeno Príncipe, arrebentou a história, né? Onde já se viu um negócio desse? Você fala, pô, você resumiu muito a história, né? Então, o que eu tinha que ter falado? Eu tinha que ter falado assim, que ele morava num planeta pequeno, né? E que daí lá nesse planeta ele nasceu uma rosa, né? E essa rosa ele foi cuidando dela, mas a rosa com o tempo ela foi ficando exigente, a rosa era ciumenta, ela queria muita atenção, e daí ele acaba saindo do planeta e ele acaba vindo parar aqui na Terra. E aqui na Terra, daí ele encontra com o narrador da história do Pequeno Príncipe, que é um aviador, né? Ele acaba encontrando com outros personagens também, como a raposa, né? E a grande beleza que tem no livro do Pequeno Príncipe é o quê? É as citações, né? Então a gente tem aquela famosa, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma outra citação que a gente tem. O essencial é invisível aos olhos, só é visível ao coração. Então a beleza do livro do Pequeno Príncipe está aí nas entrelinhas, quer dizer, quando você lê a história, né, você percebe ali que tem algumas frases que você fala, nossa, que bonito, né, como que é bonita a história. Mas do jeito que eu resumi, eu matei a história, né, mas eu quero que vocês gravem esse conceito que eu falei de matar a história, tá, porque a gente vai usar ele aí na nossa catequese. Bom, a gente já deu uma resumida, quer dizer, já vimos, né, aí a nossa introdução, então agora vamos para a nossa leitura de hoje. A leitura de hoje ela é retirada da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 14. Efésios 1, do 4 ao 14. Então vamos lá. Ele nos escolheu em Cristo, antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de seu Filho querido. Por meio do sangue de Jesus Cristo é que fomos libertos. E nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora, de louvar a história, a sua plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas celestes quanto as terrestres, sob uma só cabeça, Cristo.
Em Cristo recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz, segundo a sua vontade, fomos predestinados a ser o louvor da sua glória. Nós, que já antes esperávamos em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo ainda vocês acreditaram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Esta é para nós, palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Então, nessa leitura que a gente fez, a gente está vendo aí que Jesus, né, vamos colocar assim, Deus ele fez todas as coisas, né, pensando já em Jesus, e através de Jesus, né, nós conseguimos aí a nossa salvação, né? Então Jesus nos salvou, né? E fala aí também que nós fomos aí libertos, né? E nós recebemos aí o selo, né, de pertença a Deus, né? Então é uma leitura muito bonita. Isso está falando aí para todos os povos. Então, só para a gente lembrar, nós estamos aqui no mês de setembro, mês da Bíblia, né? E essa catequese de hoje, que eu estou dando para vocês aqui hoje, faz um tempinho já que eu estava querendo entrar nesse assunto, tá? Então, assim, nós estamos vendo sobre a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Só que quando a gente pega a Bíblia, a gente lembra que tem o Antigo Testamento, né, que conta a história do povo. Daí nós temos o Novo Testamento, que vai contar a respeito de Jesus, a respeito dos apóstolos. Só que chega um ponto que a Bíblia acaba, né? Mas tem outras histórias que elas poderiam ter entrado na Bíblia, só que acabou não entrando. E daí a gente começa a entrar aí a parte da história da nossa igreja, né? Então a gente tem, por assim dizer, um exemplo, se a gente fosse fazer um segundo volume da Bíblia, né, poderia de repente entrar a história de São Francisco, a história de Santa Rita, as aparições de Nossa Senhora, quer dizer, contar aí a história da nossa igreja, né? Mas acabou não entrando. Então a Bíblia, né, é a palavra de Deus e a gente vê que como Deus falou lá para trás com o povo, hoje, né, Deus também fala com a gente da mesma maneira, né? E o que Deus fez e falou para o povo lá atrás serve para a gente hoje. Então a Bíblia é a palavra de Deus e Deus nos fala através da Bíblia. Mas se a gente fosse, por assim dizer, pegar a história dos santos, das aparições, né? Então a gente poderia dizer aí que também Deus fala conosco, né, através aí da vida dos santos e também aí através das aparições de Nossa Senhora. E entre elas, né, eu gostaria de destacar essa daqui, que é a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, tá? Se a gente for ver a data certa, era para a gente ver ela no mês a festa dela é comemorada dia 12 de dezembro. Daí você fala, nossa, você não está longe, né? Por que você resolveu adiantar? Porque se a gente for pegar de todas as aparições que tem de Nossa Senhora, essa aqui de Nossa Senhora de Guadalupe, por assim dizer, é uma carta que Deus mandou pra gente, tá? Então, assim, é uma história muito bonita. Eu gostaria de partilhar com vocês. Como eu falei, já faz um tempo que eu queria dar uma catequese a respeito disso daqui, né? E, assim, eu sempre olhei para a história de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E eu sempre olhava para você, é uma imagem de Nossa Senhora, né? E, entre outras coisas, eu vou aproximar um pouco mais aqui, ó. Tá vendo que tem uma lua negra aqui? Então eu olhava essa lua negra e falava, nossa, que estranho, né? Uma lua negra, que estranho esse desenho, né? E para mim era um desenho, né? Então eu conhecia a história, mas assim, eu conhecia a versão resumida da história. Só que se você pega a versão resumida da história, é a mesma coisa que eu fiz lá com o Pequeno Príncipe, né? Então o que é a versão resumida? A versão resumida é que tinha um índio chamado Juan Diego, ele era lá no México. Nossa Senhora aparece para ele e fala assim, olha, eu quero que você vá e converse com o bispo para construir uma casa para mim, uma igreja para mim. E ele vai, conversa com o bispo não acredita nele, né? E daí ele volta, tenta de novo conversar com o bispo fala assim, eu quero um sinal, se for Nossa Senhora ela vai me dar um sinal. E daí o Juan Diego volta, conversa com Nossa Senhora, ela fala assim, então vem aqui, né? Vai lá, colhe rosas, daí ele pega, colhe as rosas, leva para o bispo,
E quando ele chega e já abre o manto dele, né, quer dizer, ele joga, né, as rosas, daí as rosas caem no chão e no manto se estampa aí a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa, que linda a história, parabéns, né? A gente acabou de matar a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Por quê? Porque da mesma maneira que eu fiz na história do Pequeno Príncipe, se a gente pega a história resumida assim, você perde muito dos detalhes, muito da beleza da história. E a história de Nossa Senhora de Guadalupe é uma história maravilhosa, tá? E daí, por que surgiu a necessidade aí, no caso de eu falar de Nossa Senhora de Guadalupe? Vocês lembram que em julho nós estávamos tendo aí nossos encontros sobre santidade e eu estava falando para vocês sobre São José Sanches del Rio, lembra? E lembra que tinha aquele negócio lá que falou que quando ele estava indo, né, pro cemitério, tinham cortado o pé dele, cada vez que batiam nele, ele gritava, viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe, né? E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né, lá no México eles são devotos de Nossa Senhora, o que levou esse menino, né, a ter tanta fé assim em Nossa Senhora, qual que é a importância de Nossa Senhora? E como eu estava pesquisando, né, para estudar para o São José, eu lembrei que, na verdade, assim, não tinha muita coisa, então eu comecei a fazer o quê? Pesquisar pelo YouTube, né? E vendo os vídeos no YouTube, comecei a ver vídeo em espanhol, porque você não tem coisa em português, né? E por estar vendo os vídeos aí em espanhol, o YouTube começou a me sugerir outros vídeos, e um vídeo que ele me sugeriu foi justamente sobre a aparição de Nossa Senhora em Guadalupe. Então eu vi uma palestra de um padre, eu acho que deve ser chileno, né? Mas assim, é em espanhol, e o padre narrou, né, contou com detalhes, e a hora que eu ouvi a história do jeito que o padre contou, eu falei, que maravilhoso, que lindo que foi, né? E daí, assim, mudou totalmente a minha visão a respeito, né, da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Muito bem, então, eu vou dar uma introdução, tá? Para daí a gente entrar na parte da história. Então, olha só, se a gente for ver, Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu lá no México. E lá no México, o povo que vivia lá eram os índios, né? Então viviam os astecas, os toltecas, né? E outras tribos indígenas. Diferente dos índios que a gente tem aqui no Brasil, que parece que assim, meio vive época das cavernas, parece que, né, vive lá no meio do mato, constrói uma casinha lá, mas assim, não tem tantas construções tão grandes. Os índios lá do México, né, eles construíam assim, tinham cidades enormes, né, assim, coisas muito grandiosas, os templos que eles construíram, templos de pedra, umas coisas assim excepcionais, né, muito grandes. E eles tinham vários deuses, né, então eles tinham, por exemplo, o Deus Sol, o Deus, a Lua também era um Deus, e eles falavam aí que o Sol e a Lua eles ficavam brigando, né, então, quando eles iam, por exemplo, pôr do sol, que está vermelho, falando, nossa, olha, o sol está machucado, o sol está brigando com a lua, né? Será que o sol vai nascer amanhã? Meu Deus, né? Então eles ficavam nessa coisa aí. E entre todos os deuses, né, eles tinham aí um deus, lembrando que eles eram índios, né, mas eles tinham um deus que era diferente, um deus lá que era branco, de barba, usava uma roupa preta e usava um capacete, totalmente diferente dos índios, né? E esse Deus era um Deus muito bom, né? E eles falavam assim que esse Deus, né, um dia lá, ele falou assim, olha, eu estou indo embora, e ele pegou, subiu num barco e foi embora, né? E ele falou assim, um dia eu vou voltar. E eles ficaram esperando nessa coisa, né? Puxa vida, um dia esse Deus vai vir, né? E daí o que aconteceu? Além desse Deus, eles tinham também aí, né, uma deusa mãe, né, que era a mãe dos outros deuses, né? Mas essa questão aí no caso do Sol e da Lua, né, para eles era uma coisa muito importante. Então, na verdade eles achavam assim, que a Terra já tinha sido, assim, os deuses tinham criado a humanidade, daí tinham se destruído, daí tinham criado, tinham destruído de novo. Então eles acreditavam que nós estávamos, por assim dizer, tinham tido 4 eras antes. Então os deuses tinham criado e destruído 4 vezes. Tá? E essa era que nós estávamos vivendo, eles acreditavam assim que se eles não fizessem nada, ia acabar. Os deuses iam acabar destruindo, né? Então, por conta disso, eles ofereciam sacrifícios para os deuses, né? Então eles matavam as pessoas, ofereciam aí o coração, né,
para esses deuses, porque com isso eles falam assim, ó, estamos andando o fim do mundo mais para frente, né? E também eles davam aí força para o sol, para que o sol pudesse nascer novamente, né? Muito bem. E eles achavam assim que eles, entre todos os povos aí no mundo todo, eles achavam aí que eles tinham a responsabilidade, tá, de impedir essa destruição do mundo. Então eles achavam ali que o México, né, a terra onde eles estavam, era, por assim dizer, o centro do universo, era a responsabilidade deles impedir, né, esse fim do mundo. Eles eram um povo muito religioso, então eles tinham muito essa questão da religiosidade, apesar de terem vários deuses. Eles não mentiam, né, então desde cedo as crianças aprendiam a não mentir. Se a criança contasse uma mentira, o pai e a mãe puxavam a língua para fora e furava a língua da criança para a criança aprender a não mentir, né. E para eles tinha umas coisas assim, quanto mais velha a pessoa, mais eles respeitavam. E o século para a gente dura 100 anos, para eles eram 52 anos. Então se você tinha mais de 52 anos, você já era considerado um ancião, né? Então eles respeitavam você. E eles achavam assim que a cada 208 anos, quer dizer 4 séculos, né? Daí lembrando aí das 4 eras anteriores, né? Então a cada 208 anos eles achavam que ia acontecer alguma coisa assim extraordinária, né? E a gente tem para eles também a questão das guerras, né? Então eles, assim, os astecas eram a maior tribo que tinha, mas eles brigavam com as outras tribos e eles saíam para capturar, né? No caso, para brigar com as outras tribos, capturavam as pessoas, traziam e daí eles ofereciam. Então eles não matavam as pessoas, eles simplesmente capturavam, traziam e daí eles queriam oferecer em sacrifício. Daí, lógico, no sacrifício eles pegavam uma faca, abria a pessoa, enfiava a mão, arrancava o coração e mostrava lá para os 4 cantos cardeais, quer dizer, para o norte, sul, leste, oeste, né? E daí também para eles o número 4 lembrava o que também as 4 estações do ano, as 4 eras anteriores, né? Então tinha toda essa questão aí. Muito bem, tá? Então a gente, outra coisa, para eles também as flores eram muito importantes. Então a gente olha a flor, a gente fala, nossa, que linda, a flor é um adorno, mas para eles a flor significava o quê? A verdade. Então a flor tinha uma raiz, né? Então até falava assim que quando um rei ia declarar guerra para o outro, o emissário, quer dizer, quem ele mandava, o cara ia com uma flor para falar, olha, o que eu estou falando é verdade, né? Muito bem. E a questão do templo também para eles era importante. Então, assim, o que é o templo? Então, o templo deles, eles construíam assim pirâmides, porque eles falavam assim que você tinha que subir no alto para falar com os deuses. Então, a pirâmide era uma tentativa, por assim dizer, de fazer uma montanha, tá? Então, por isso que eles construíam aí os templos. E eles usavam uma roupa chamada tilma. E a tilma era uma roupa mais ou menos desse jeito assim, ó. Então, tinha algumas variações, tá? Então aí o cara podia usar só aí uma faixinha, daí podia usar a faixa aqui, ó, com um pano maior, né? Tinha aí outra, né, um que era mais comprido, podia usar também na costa, né? Que até o padre, quando eu assisti, o padre brincou que falou assim que isso daqui usava o Superman ou o Batman, né? E tá aqui de uma outra forma, é a mesma, mas o cara podia usar de outra forma, e essa daqui era a roupa deles de guerra, tá? E a tilma, ela, né, que é essa roupa que eles usavam, ela pegava, representava também quem que você era. Então você batia o olho na pessoa, você já sabia o que a pessoa era, né? Então, por exemplo, se a pessoa era rica, a pessoa podia fazer desenhos na tilma, ela podia pintar a tilma dela, né? E se a pessoa, no caso, não fosse rica, né, não fosse nobre, aí não poderia pintar, né, e nem fazer desenho. Outra coisa também é que você olhava para as mulheres, você já sabia já se a mulher era casada ou solteira. Então, se a menina usasse, por exemplo, o cabelo solto, significava que ela era virgem, ela não tinha casado ainda. E se ela, quando ela casava, daí ela prendia o cabelo, tá? Então, olhava lá, tá com o cabelo preso, a mulher é casada, tá? Se a menina também, quando a mulher estava grávida, ela amarrava uma fita na barriga, né? Quer dizer, na parte de cima, né? Para, lógico, não prender barriga, mas aquela fita indicava o quê? Olha, vai nascer uma criança. Então, quer dizer, quando você olhava a roupa, né, a tilma, você já conseguia identificar quem que aquela pessoa era. Então, a tilma representava a pessoa, tá? Não era simplesmente uma roupa, tá? Ela representava quem que a pessoa era. Muito bem. Então, a gente viu um pouquinho dos índios, agora vamos ver aí como que foi a situação do México. Então, assim, os espanhóis, eles vieram, né, quando o Hernán Cortés, né, ele chegou lá no México,
Ele chegou na Quinta-feira Santa. Ele não quis descer na Quinta-feira Santa, ele foi descer na sexta-feira, né? E por uma coincidência, ou um termo que a gente usa às vezes na igreja, que a gente brinca assim, uma Jesus-cidência, ou uma Deus-cidência, né? Ele desceu na Sexta-feira Santa, e por ser Sexta-feira Santa, ele desceu com uma roupa negra. E a hora que os índios olharam para ele era branco, de barba, roupa negra, capacete. Vocês lembraram já dos outros deuses, né? Então eles olharam e falaram, é o Deus que voltou, né? E justamente no dia e no ano que ele escolheu, era justamente o dia e o ano daquele Deus. Então vocês veem, olha quanta coincidência teve. Então eles pegaram, levaram ele até o imperador lá, que no caso era o Montezuma, né? E levaram ele até o imperador e quando ele chegou na frente do imperador, ele falou, tá muito fácil. Ele foi, capturou o rei, tornou o rei prisioneiro, né? Então ele viu ali uma oportunidade de já dominar o povo, então ele foi e conseguiu dominar ali. Lógico que teve briga, teve revolta, daí eles tiveram que fugir, tiveram aí que se juntar com as outras tribos, tudo. Só que passou um certo tempo, né, quando finalmente eles conseguiram aí dominar, né, todas as outras tribos, ocorreu um negócio aí que a gente chama uma grande depressão em todo o povo. Então todos os índios de todas as tribos, eles olharam, né, e eles ficaram assim com uma tristeza muito profunda, porque os espanhóis destruíram todos os templos, destruíram as imagens, né, e para eles o templo era muito importante. Então, quando os espanhóis destruíram os templos, eles falaram, como que a gente vai oferecer sacrifício? E daí eles tentavam oferecer sacrifícios e os espanhóis impediam. E deles verem aquela destruição, aquela morte, né, falam assim que morreu muitas pessoas, até mesmo por causa das doenças, né, que quando os espanhóis vieram, trouxeram doenças. Então, assim, se abateu uma tristeza muito grande neles. Então eles falavam assim, os deuses nos abandonaram. Ou até mesmo, quem sabe, os deuses nunca existiram. E vieram, né, alguns padres para tentar ali catequizar os índios, só que esses padres não conseguiam, porque os índios falavam assim, olha, vocês falam pra gente que vocês não podem, a gente não pode roubar, só que vocês roubaram o nosso ouro. Vocês falam que não pode matar, mas vocês mataram a gente. Vocês falam que a gente tem que respeitar, né, a mulher, né, não pode roubar a mulher do próximo, mas vocês roubam as nossas mulheres. Olha só, quer dizer, o que os padres falavam não batia com o que os espanhóis tinham feito. E acima de tudo, eles não queriam se misturar. Então os índios, eles aceitavam, por exemplo, se um índio de uma tribo casava com uma índia de outra tribo, mas um índio não queria se juntar com o espanhol, porque eles falavam assim, que tipo, não quero me juntar com esse povo. E para uma nação crescer, a nação tem que se juntar, tem que ter a mistura. Se a gente for ver aqui no Brasil, vieram os escravos, vieram os portugueses, vieram os italianos, os japoneses, né, os espanhóis, os alemães. Então nós somos uma mistureba, por assim dizer, né, juntou várias raças, né, e formou o nosso povo. Tanto que a gente pode ver, tipo assim, brasileiro não tem uma cara definida, né, tipo, você pode ser branco, né, pode ser moreno, pode ser, né, japonês, né, sei lá. Aqui no Brasil é tudo uma mistureba. Mas no caso lá eles não aceitavam e tinha essa profunda tristeza, né, tanto que o primeiro bispo que teve lá no México, né, ele chegou a escrever uma carta, né, para o rei da Espanha e falou assim, olha, se Deus não colocar a mão aqui, se Deus não prover um remédio, tudo que a gente viu aqui vai se perder. Porque essa terra está a ponto de se perder, está a ponto de a gente perder tudo, tudo vai ser destruído, né. Tamanha era a tristeza, a situação que estava lá no povo. E Deus ouviu, né, esse chamado, Deus ouviu essa situação. E o que acontece? A gente daí pega a história do Juan Diego. Então, em 1931, tá? Então, quer dizer, 10 anos depois, né, que o México se tornou aí, né, um país, nessa situação aí, que os índios com essa tristeza, com essa depressão, teve um índio chamado Juan Diego que tinha sido batizado fazia pouco tempo. Então, ele era um índio pobre, ele era agricultor, já era viúvo, ele tinha ali entre 54 e 57 anos, então quer dizer, para eles ele já era considerado aí um ancião, né? E esse índio, né, que é o Juan Diego, só que daí assim, em espanhol, o J a gente fala R, então escreve-se João Diego, só que a gente fala Juan Diego, da mesma maneira que, por exemplo, se a gente for pegar lá o São José Sánchez del Rio, se a gente for falar em espanhol, o nome dele a gente fala São José,
tá? Então, a ideia seria essa. Então, o Juan Diego, né, quer dizer, o João Diego, ele era um índio aí recém-batizado, e ele como ele era viúvo, né, ele ficou viúvo, ele foi morar com o tio dele, que se chamava Juan Bernardino. E num dia, né, no caso aí, não lembro que dia da semana que era, mas assim, ele acordou cedo e ele estava indo para a igreja, e a igreja ficava distante 14 quilômetros, então ele tinha que acordar muito cedo para ir para a igreja, né? E quando ele estava indo para a igreja, né, no caso correndo, porque assim a distância era grande e ele tinha que chegar para a catequese, então quem dava a catequese era o padre, né? E no meio do caminho, ele lá correndo, ele ouviu o canto de 2 pássaros. Parece que um pássaro cantava e outro pássaro respondia, e o pássaro cantava, outro pássaro respondia. E para ele soou como uma música muito bonita, uma música muito maravilhosa, né? E um dos pássaros, quando ele cantava, para eles, para os índios, o significado era boa notícia, uma coisa boa vai acontecer. E o outro pássaro, né? Quando esse pássaro cantava, o som para eles era como se fosse o nosso galo, ele cantava porque o dia estava amanhecendo, lembrando que ele saiu cedo, né, ele saiu ainda escuro. Então, quando ele ouviu ali o canto dos 2 pássaros, né, para ele soou como um novo dia vai amanhecer, uma nova coisa vai acontecer e uma coisa boa vai acontecer. Só que aquilo lá para ele era uma música muito maravilhosa. E daí ele ficou se perguntando, ele falou assim, será que eu sou digno disso que eu estou ouvindo? Será que aqui na terra dos meus antepassados eu sou digno de ouvir isso? Eu sou digno do que vai acontecer? Então olha o pensamento que passou na cabeça dele. E ele sobe, né, ali no morro para ouvir aquela música. E quando ele chega lá no alto do morro, quem que ele encontra? Encontra a Nossa Senhora. E daí, né, quando ele encontra lá com Nossa Senhora, né, ela fala para eles, né, o que Nossa Senhora fala para o Juan, né? Juan Diego Fim, né? Juan Fim. Se a gente pega algumas traduções, né, fala assim, que Nossa Senhora chamou ele de Dieguito, de Juanito, né? Mas para eles, o que Nossa Senhora chamou, ela falou Juan Diego, quer dizer, o nome dele de batizado, porque o nome dele de índio era como se fosse uma coisa assim, a águia que fala, ou aquele que fala como a águia, tá? Grava essa informação que é importante. Mas Nossa Senhora, mas o nome dele de batizado era Juan Diego. Então Nossa Senhora chamou o nome dele Juan Diego, quer dizer, o nome de batizado, mas ela colocou a terminação Fim. E esse Fim, para ele que era índio, soava como digno. Então o que Nossa Senhora falou foi digno Juan Diego, quer dizer, ele estava achando, será que eu sou digno? E o que Nossa Senhora falou foi, você é digno, né? E daí, quando Nossa Senhora apareceu, né, ela pegou e fala assim que a hora que ele viu ela, né, falou assim que o chão começou a brilhar, né, como se fosse feito de ouro, as pedras se tornaram como que pedras preciosas, né, até mesmo os espinhos pareciam que eram feitos de ouro, né, então ele viu uma visão maravilhosa, né, e ela falou assim, venha junto a mim, né, e daí lembrando que para os índios, eles não podiam ali se aproximar de qualquer jeito do imperador, né, e a hora que ele viu para ela, ele sabia que ela era uma rainha, né, e ela falou, né, aonde você vai, né, e ele falou, né, eu vou na sua casinha. Então lembrando assim que ele era muito simples, né, então ele falou assim, olha, eu vou na sua casinha sagrada, onde eu vou ouvir dos padres a catequese, né. E daí Nossa Senhora fala assim para ele, eu sou a perfeita, sempre Virgem Santa Maria. E daí ela coloca alguns títulos, né? Então ela fala assim, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, o Criador das pessoas, o dono da cercania e da mediação, o dono do céu e da terra. E esses títulos que Nossa Senhora falou, eram os títulos que eles colocavam nos deuses. Então olha só, quer dizer, quando Nossa Senhora apareceu, ela pegou todos os títulos que eles usavam e ela falou, eu sou a mãe do verdadeiro Deus, e colocou esses títulos. E daí ela falou assim, olha, diga ao bispo que eu quero que aqui se construa uma casinha onde ou mostrarei, ou manifestarei, ou darei às pessoas com todo o meu amor. Daí você fala, nossa, mas como assim? Ou mostrarei,
o manifestarei, ela está falando de quem? Ela está falando de Jesus. Então quer dizer, olha, eu vou mostrar o meu filho, eu vou manifestar o meu filho, eu vou dar o meu filho para as pessoas, né? Então é isso que ela está querendo dizer, né? Com todo o meu amor e olhar compassivo, escutarei o choro, suas tristezas, para remediar e curar as suas diferentes dores e penas. Então olha só, escutarei o seu choro, quer dizer, lembra que eu falei lá que tinha uma grande tristeza no povo, né? Ela falou assim, olha, eu vou ouvir o que vocês querem falar para mim, né? E daí ela falou assim, vai, fale pro bispo. Só que assim, para eles tinham uma memória muito boa. Então assim, quando ela fala para ele, vai, fale exatamente o que eu falei, ele era capaz de fazer isso. Então ele vai, né, procura o bispo, fala com o bispo, né, é meio difícil ele conseguir falar com ele, mas ele consegue falar com o bispo, e o bispo entende o que ele falou. E o bispo falou assim, viu, mas não tem erro no que esse cara falou. Só que assim, que estranho, Nossa Senhora, né, apareceu para um índio recém-batizado. E quando ele fala assim, ela quer que construa uma casinha, né, sagrada, o bispo fala assim, viu, sobre isso eu vou te ouvir outro dia. O que o Diego faz? Volta muito triste, né? Porque ele fala assim, né, ele volta e ele fala assim para Nossa Senhora, ele não me acreditou, ele não acreditou no que eu falei. Lembra que eu falei para vocês que os índios, eles não mentiam? Então ele falou assim, eu falei, ele não acreditou no que eu falei, né? E daí ele falou assim para ela, manda outro, né? Eu sou indígena, eu sou simples, eu sou pobre, ele não me ouviu, manda alguém mais importante. E daí só um parênteses, vocês lembram que quando a gente, na semana passada eu estava falando para vocês que sempre quando Deus fala com alguém, a pessoa sempre fala, eu não sou digno, né? Abraão, sai da sua terra, vai para outra terra. Ai, Senhor, mas eu sou velho. Moisés, volta lá para libertar meu povo. Ai, Senhor, mas eu sou gago. E o que o Juan Diego está falando aqui, né? Eu sou indígena, eu sou simples, eu sou pobre. Manda outra pessoa. E daí tem uma frase da Nossa Senhora que é maravilhosa. Ela fala assim, ó. Ponha em seu coração, tenho muitos servidores, mas eu quero que sejas tu, que seja você. Amanhã irás de novo e vai falar que eu quero que o construa a minha casinha. Juan Diego volta de novo no dia seguinte, procura o bispo de novo, fala, conversa, falou de novo, contou tudo o que aconteceu de novo, que ele foi, conversou com ela, que ela insistiu de novo que quer construir a casa. E daí o bispo falou assim, viu, esses índios, será que esses índios estão querendo construir uma casinha lá para adorar a deusa mãe? Lembra que eu falei da deusa mãe? E daí ele falou assim, ó, se for Nossa Senhora, eu quero que ela me dê um sinal. E daí o Juan Diego fala, beleza, ela quer construir a casa, ela vai dar um sinal, né? E ele volta, né? E fala para ela assim, olha, o bispo falou que autoriza, né? Mas a senhora tem que dar um sinal. Daí ela falou assim, então amanhã eu vou te dar esse sinal, pode vir aqui amanhã. Daí o Juan Diego falou, beleza. Só que quando o Juan Diego volta para casa, o tio dele tá muito ruim mesmo. Ele até tenta achar ali uma pessoa ali para dar um remédio, alguma coisa, não consegue achar. O tio dele durante a noite piora muito. E quando é de manhã cedo, o tio dele fala assim, olha, eu tô para morrer, eu sinto que eu vou morrer, então vai lá chamar o padre, pro padre vir aqui e me dar o sacramento porque eu vou morrer. E daí o Juan Diego sai de novo correndo, né, lembrando 14 quilômetros, né, e ele correndo lá, né, puxa vida, preciso pegar o padre, né, trazer o padre aqui, né. Só que no meio do caminho ele, ai, Nossa Senhora, e agora? Puxa vida, ela tem o sinal, o que eu vou fazer? Nossa, daí ele fala assim, mas se eu for por esse caminho, eu vou encontrar com ela. Já sei, eu vou dar a volta, eu vou por outro caminho. Daí eu não encontro com ela, vou lá, pego o padre, trago o padre pelo outro caminho também, né? E daí quando o padre estiver aqui, daí eu vou lá e faço o que ela me pediu. Beleza. E daí o Juan Diego tá correndinho, né? Daqui a pouco ele escuta, Juan Diego... Nossa Senhora apareceu para ele no meio do caminho, né? E daí ela fala, né? Juanito, Juan Dieguito, né? Aonde vais, né? E daí ele fala, né? Essa parte eu achei muito engraçada da história, né? Porque ele fala assim, né? Ele é muito simples, e a maneira como ele fala, né? Ele fala para ela, tipo assim, minha jovenzinha, minha menininha, né? Mas olha o que ele fala para Nossa Senhora, né? Porque assim, imagina, ele tá correndo, Juan Dieguito, dele, a senhora está bem? A senhora está contente? A senhora passou bem a noite? Está se sentindo bem? Gente, isso é coisa para perguntar para Nossa Senhora, né? Vamos colocar assim, pô, ela está no céu, está junto de Jesus, lógico que ela está bem, né?
Mas daí ele faz, né, pergunta isso daí pra ela, ela olha pra ele, né, e daí ele percebe que ela pegou ele na mentira, né, e daí ele fala assim pra ela, olha, eu sei que o que eu vou falar vai causar grande tristeza na senhora, só que o meu tio tá doente, né, e eu preciso ir buscar o padre, né, eu vou lá na sua casinha sagrada para trazer o padre, né, porque o meu tio está a ponto de morrer. Mas tenha um pouco de paciência, eu prometo para a senhora que assim que eu trouxer o padre, eu volto e levo o sinal que a senhora quer. E daí você tem a frase mais maravilhosa de todas que Nossa Senhora fala para ele, né? Ela fala assim, não estou eu aqui que tenho a honra e a felicidade de ser a tua mãe. Olha que bonito isso, né? Porque assim, a gente se sente honrado de que Nossa Senhora é nossa mãe, só que ela está falando que quem tem a honra e a felicidade é ela. É isso que ela falou, né? Ela fala assim, você não está debaixo dos meus braços? Você não está debaixo do meu manto? Não sou eu, acaso, a fonte da sua saúde? Acaso não sou eu a fonte da sua alegria? Não se preocupe essa enfermidade, nem nenhuma outra, porque o seu tio já está curado. E daí o Juan fica contente e falou, bom, então se é isso, me envia, né? Se ele já está bem, né? O que a senhora quer que eu faça? Daí Nossa Senhora falou assim, ó, suba o monte e você vai encontrar algumas flores. Traga para mim. Daí o Juan sobe e ele encontra aí o que a gente chama de rosas castelhanas, tá? É uma rosa, mas um pouco diferente, é uma flor um pouquinho diferente lá, mas é uma flor muito bonita. Não era a época dessa flor, mas ele sobe, encontra as flores bonitas, abertas, cheirosas, colhe as flores, coloca no manto, né, na tima dele, traz e entrega para Nossa Senhora. O que Nossa Senhora faz? Ela colhe as flores que ele deu e uma a uma ela vai pegando as flores e ela vai colocando na tima dele. Para ele, o que significa? A flor é a verdade, então ela está colocando a verdade dela na pessoa dele. Olha que sentido bonito, né? E daí ela fala, agora você vai, só vai diante do bispo que você vai mostrar. O Juan vai correndo, chega lá, né? Fala, quero falar com o bispo, os empregados ficam ali, não vai, coisa e tal. Mas sente o cheiro das flores, vem que tem uma flor ali, até tentou pegar, o Juan meio que esconde, né? E fala que quer ver o bispo, eles vão lá e falam, viu, o Juan Diego tá aí, o cara trouxe flor, não é época da flor. Daí o bispo pega e chega e fala assim, viu, traz ele aqui. E, lógico, estava o bispo, tinha algumas outras pessoas ali também, e daí o Juan fala tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ela pediu para fazer, tudo que aconteceu, e ele fala assim, essa é a prova que ela te mandou, é as flores, recebe-as. E daí quando ele baixa o manto, nesse momento, diante do rosto do olhar do bispo, se imprime a imagem de Nossa Senhora do Guadalupe na tima do Juan Diego. Você vê que bonito, né? Muito bem, daí o que acontece? Imprime, né, a tima aí na tima dele, né? E daí eles falam assim, vai lá, né, vamos ver o seu tio, né? E vão lá para ver o tio dele, enquanto o tio dele tá super bem, né? Tava curado mesmo, né? E daí o Juan fala para ele o que aconteceu, né? E ele fala assim, olha, a mim também, né, me apareceu a Virgem, né? Ela me curou e ela me disse, ó, né, assim há de me chamar, né? Eu sou a sempre Virgem Santa Maria. E assim vocês hão de me invocar. Sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. Aí você fala, nossa, mas que estranho, porque pro Juan ela só falou sempre Virgem Santa Maria. Ela não falou de Guadalupe. Mas por que ela falou de Guadalupe pro tio? Quem que era o mais velho, o Juan ou o tio? O tio. E lembra que eu falei que quanto mais velha a pessoa, mais importante? Então, por isso que ela falou pro tio do Juan como que ela gostaria de ser chamada. Tá. Muito bem. Quando a gente olha, né, para a imagem de Nossa Senhora do Guadalupe, a gente não pode esquecer que ela é uma aparição para os índios. Então, era para eles que apareceu. Então, a gente enxerga um monte de detalhe na imagem de Nossa Senhora do Guadalupe, só que a gente tem que aprender a ler. Então, quando os índios eles olhavam para a imagem, eles já conseguiam entender um monte de coisa. Por exemplo, algumas coisas a gente é capaz de identificar. Aqui, a tima dela, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ele tem alguns desenhos. Eu vou pegar um outro aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem, tá vendo?
tem alguns desenhos na tima dela. Então, se tem desenho, significa que ela é rica, ela é nobre, né? Outra coisa, o manto que ela está usando aqui, ó, é o que? Azul esverdeado, então ela é rainha, né? Aqui a gente tem a parte do cabelo dela, ele está solto, então ela é virgem, né? Ela está aqui, ó, com um laço na barriga, então ela está grávida. Olha só de olhar aqui a gente já consegue identificar essas coisas, né? E os índios, quando eles batiam o olho, eles conseguiam identificar todas essas coisas. Então daí, né, eles já percebiam todas essas coisas, tá? Uma outra coisa também, um detalhe, eu sempre achava, gente, sabe, quando eu olhava para Nossa Senhora de Guadalupe, eu sempre falava assim, ah, ela é índia. Na verdade, ela não é índia, ela é mestiça, tá? E se a gente for ver, aqui, né, eles falam assim que quando ela apareceu ali por Juan Diego, ela estava parecendo mais ou menos aí de uns 17, 18 anos, tá? Que é mais ou menos, por assim dizer, a época quando ela estava grávida de Jesus, né? E lembra que eu falei que faziam 10 anos que o México tinha sido descoberto? Então as crianças mais velhas deviam ter ali mais ou menos uns 9 anos. Então a primeira mulher realmente mexicana, a primeira mestiça mesmo, quem que é? É Nossa Senhora, né? E falam que a partir do ponto que os índios olharam para o rosto dela, eles começaram a aceitar a mestiçagem, começaram a aceitar, né, se misturar. Muito bem, daí a gente começa a ter algumas coisas, né, que a gente consegue identificar. Por exemplo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas assim, aqui no pescoço dela, ele tem um tipo de um broche, que é esse broche aqui, ó, tá? Ele tem uma cruz. E esse broche, para os índios, ele representava o quê? Eles pegavam uma pedra, né, de jade, poliam bastante e era um sinal de consagração. E o que a gente vê aqui? A cruz de Jesus. Então quer dizer que ela está consagrada a Deus, né? A gente tem uma outra coisa também, né, que se a gente olha no manto dela, eu vou pegar um desenho aqui que está preto e branco, tá? Mas se a gente olha no manto dela, eles têm vários desenhos, tá vendo? Ó? E esses desenhos para os índios, eu não sei se aqui vocês vão... Ó, tem acho que um outro aqui que acho que vai ficar mais fácil. Ó. Tem alguns desenhos, ó, tipo alguns arabescos, tá vendo? Que vocês estão vendo aqui, ó. Então, os espanhóis olhavam e falavam, nossa, que lindo, né? Tem uns bordados no vestido de Nossa Senhora. Só que os índios olhavam e eles enxergavam outra coisa. Então, tem um dos bordados, tá? Que é esse daqui, tá? Que para eles é o que eles chamam aí de flor coração. Então, se a gente virar, ele tem mais ou menos aqui, ó, o formato de um coração, tá? Então aqui seria o coração e aqui seriam as artérias, tá? Daí você fala assim, nossa, mas você vai pegar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e vai virar ela assim? Só que você não pode esquecer que os índios, eles podiam pegar e fazer assim, ó. Hoje em dia não dá, porque hoje em dia a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe fica lá, né, na parede, então não tem isso. Mas na época, como eles podiam se aproximar, eles podiam olhar, então eles olhavam de outros ângulos, né? E essa imagem aqui, né, tanto é o que a gente chama de flor coração, né, ou também flor colina, né? E ela está ligada, né? Se a gente for ver aqui no desenho original, porque a imagem ela tá aqui, ó. O desenho tá aqui, tá? E ele entra no manto azul aqui. Então, qual que é a mensagem que tá passando, né? Que no caso, a questão aí dos sacrifícios, né? Não precisa mais. Essa que é, por assim dizer, é a mensagem central de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela tá falando assim para eles, ó, vocês não precisam mais oferecer sacrifícios, né? A gente tem várias flores, né, também junto, tá? Então, se a gente pegar ali o preto e branco, acho que vocês vão ver que tem várias florzinhas aí, tá vendo? E essas flores, lembra qual que era o significado? A verdade. Então tá falando assim, a verdade na mensagem que ela tem, né? Mas tem uma flor que ela só aparece uma única vez. Essa flor aqui, ó, ela tá bem embaixo do laço dela, tá? Só que aqui não vai dar para ver. Eu vou pegar um outro desenho para mostrar para vocês que tá ampliado, aqui vai ficar mais fácil. Tá vendo? Ó, é uma flor de 4 pétalas.
Tem outras flores que aparecem outras vezes, mas essa daqui só aparece uma vez, uma flor de 4 pétalas. E essa flor, ela representa esse desenho aqui, tá? Então, esse desenho, tá? Fala assim que para os índios era um desenho muito importante. O que ele representava, né? Ele representa, é uma flor que eles chamam aí de Nahuolim, né? Então, é o símbolo daquele verdadeiro Deus. E como esse símbolo estava na barriga dela, o que representava? Que ela era a mãe do verdadeiro Deus, né? E essa flor, ela também dá sentido aos outros lugares, porque tem uma coisa que é muito legal, que assim, descobriram, tá? Que se você pega a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e você coloca ela no mapa do México, ele marca exatamente alguns lugares onde tinham os templos e onde eram lugares importantes para os índios. E daí eles perceberam assim que não apenas isso, só que se você pega entre o desenho de Nossa Senhora de Guadalupe, tá? Entre esses pontos, se você mede essa distância aqui em centímetros, ela equivale à distância em quilômetros, tá? Nos lugares. Então, por assim dizer, ela está pegando tudo que eram os elementos que eram importantes para os índios e Deus colocou no desenho aqui de Nossa Senhora de Guadalupe, tá? Daí a gente tem, né, no caso, esse mesmo desenho que eu tinha mostrado para vocês aqui, que era no caso daqui da flor coração, ele se repete. Então, se vocês olharem aqui no preto e branco, ó, não sei se vai dar para enxergar, tá vendo? Ó? O desenho tá aqui, ele se repete aqui, repete aqui, repete aqui, repete em cima. E esse desenho, ele aparece em outros lugares, né? E um dos lugares em que ele vai aparecer é justamente na mão de Nossa Senhora, tá? Ele também aparece esse mesmo desenho. E para os índios, o que acontece, né? No caso, assim, os espanhóis, eles lutavam ali para tentar impedir que os índios ali oferecessem sacrifícios, né? Mas para Nossa Senhora, né, no caso, para os índios, quando eles olharam isso daqui, a gente enxerga, como que a gente enxerga esse desenho, tá? A gente olha aqui para Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então a gente vê ela e a gente enxerga ela com a mão assim, certo? Só que para os índios lá não tinha o volume. Então, para eles, ela tá, na verdade, assim, tá? A mão dela tá desse jeito, ó, assim. É até meio estranho de fazer, né? Não tá assim, tá assim, tá? E como tem exatamente o desenho ali da flor coração, né? É como se esse desenho tivesse na mão dela. Então, o que a gente, por assim, a gente pode entender? Que o coração está na mão dela. Qual que é a mensagem que ela está falando? Olha, vocês ofereciam o coração das pessoas para os deuses, mas eu estou falando, peguem o coração de vocês e sem arrancar o coração de vocês, coloquem os corações de vocês nas minhas mãos e eu vou levar para o meu filho. Olha que bonito isso daí, né? E se a gente for olhar, né, a questão aí, como que é o Sagrado Coração de Jesus? Como que é o Imaculado Coração de Maria? Vocês lembram que ele está para fora, né? Então, de certa forma, ela também está mostrando ali o quê? Que o meu coração, o coração do meu filho está nas minhas mãos e eu estou dando para vocês, né? Então, você vê aqui, é coisa bonita. A gente tem, né, no manto dela azul, porque na verdade é assim, o manto marrom, por assim dizer, que na verdade é um rosinha, tá? Mas o manto aqui, ele representa a terra. E o outro manto tem um monte de estrelinha, então representa o céu. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas estrela, né? Será que bate por um acaso, não sei, quem sabe, com as constelações das estrelas, né? Que tinha lá, né? No céu. E daí eles foram... Deixa eu só achar o desenho aqui, gente, peraí. Só um minutinho, achei. Ia pausar, não precisou. Então, olha só, eles procuraram, né, as constelações e bateu, né? Só que tem algumas constelações que estão aqui, que a gente consegue enxergar, que é visível por causa das estrelinhas.
Só que tem algumas outras que não são tão visíveis. Então aqui, ó, ele tem um monte de estrelas, tá? Que no caso são representadas aqui. Então essas que estão em vermelhinhas são as que são representadas. Só que olhando para o mapa como era e do jeito que eles colocaram, bateu. Só que daí falou assim, meu, era para ter outras constelações também. E tem algumas constelações que a gente não consegue enxergar. Uma delas, que é maravilhoso, né? Você olha aqui, ó, no meio, aqui é a constelação de Leão, né? E a constelação de Leão, aonde que ela tá no manto de Nossa Senhora do Guadalupe? Ela tá bem aqui, ó, na barriga dela. E daí você fala assim, constelação de Leão, Leão de Judá. Olha que legal, né? Então quer dizer, ela é a mãe do Leão de Judá. Quem que é o Leão de Judá? Jesus, né? E tem uma coisa interessante também, que é muito legal. Porque se a gente olha, é uma mulher com a lua debaixo dos pés e na cabeça, puxa vida, cadê a coroa? Caramba, Deus esqueceu de fazer a coroa na cabeça de Nossa Senhora, né? Tanto que tem algumas imagens que a gente olha, às vezes as pessoas colocavam uma coroa na cabeça dela, né? Só que, quando eles foram olhar a questão das estrelas, qual que é a constelação que você tem aqui na cabeça dela? É justamente uma constelação que se chama Coroa de Estrelas. Então, quer dizer, ela não precisa ser coroada, já foi coroada pelo céu. Ela já tem uma coroa de estrelas na cabeça. Só que a gente não estava enxergando, não era do jeito que a gente queria enxergar, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. A questão do anjo, né? Quando a gente olha aqui para o anjo, deixa eu achar o desenho, olha só. O anjo, gente, ele é, se a gente for ver, ó, ele é um anjo velho, tá? E qual que é a diferença desse anjo aqui? Porque se a gente olha, né, tipo assim, geralmente anjinho, quando aparece nos pés de Nossa Senhora, é um menininho, né? E a asinha é de pombinha, por assim dizer, uma asinha branquinha. Esse aqui, ele é um índio, ele é meio velho, porque ele tem aqui, ó, umas entradas, tá? E a asa dele, ó, é uma asa colorida, então lembra a asa de águia. Daí você fala assim, águia, o nome do Juan, quem que era? A águia que fala, ou aquele que fala com uma águia, né? E também ele está vestido, ó, e quando os índios eram batizados, eles podiam começar a usar roupa, né? Então olha só, tá falando o quê? Que, por assim dizer, é ele que está trazendo a mensagem, né? E a gente enxerga uma outra coisa também. Percebam que aqui, ó, numa mão ele está pegando o manto azul e com a outra ele está pegando o manto rosa. Estão vendo aqui, ó, os dois, né? Então, se a gente observar aqui, o que ele está falando? Que através dele está, por assim dizer, unindo o céu e a terra. Olha que bonito, né? Vamos ver o que mais que a gente consegue identificar aqui. Tem uma coisa que é muito legal, tá? Que a hora que eu vi, eu falei, não tinha percebido isso. Quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente enxerga o quê? Ah, tem esses raios aqui. O que que esses raios? Eu achava assim, é um brilho que colocaram nela, né? Só que na verdade é o seguinte, o que que é a lua negra nos pés dela? Quando que a gente tem uma lua negra? Quando tem um eclipse. Então, o que Nossa Senhora está falando, no caso, na imagem de Nossa Senhora do Guadalupe, por que que a lua do pé dela é uma lua negra? Porque é um eclipse, então ela está pisando na lua e atrás, esse brilho que a gente enxerga aqui nela, é na verdade o brilho do sol. Então é como se ela estivesse aqui, pisando na lua, e atrás dela está o sol. Daí você fala assim, então quer dizer que Nossa Senhora, por assim dizer, está eclipsando o sol? Sim, porque ela veio trazer o verdadeiro sol, ela veio trazer a verdadeira luz. Quem que é a verdadeira luz? É Jesus. E ao mesmo tempo o que ela está falando é, olha, vocês temiam o sol, vocês temiam a lua, não tenham mais medo, porque eu vim trazer o meu filho. O sol e a lua, eles estão sob o domínio do meu filho. Vocês não precisam mais ter medo, não precisam mais de sacrifício. Bonito, né? Daí a gente tem, ia falar um negócio que acabei esquecendo. Aqui eu sempre achava uns raios, só que isso aqui, se vocês observarem, gente, ó, são nuvens, tá vendo? Ó? Isso aqui tudo é nuvem. Então o que a gente tá vendo é, por assim dizer, como se Deus tivesse aberto o céu e a gente tá enxergando a imagem de Nossa Senhora, tá? Bom, tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, tá?
os índios olhavam e eles conseguiam identificar assim, ó, pum, rapidão, bate o olho, eles já viam, é rainha, é mãe, tá grávida, é virgem, eles já conseguiam identificar tudo. E falavam que só de olhar para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe aconteciam assim conversões em massa. Para vocês terem uma ideia, falou assim que 8 milhões de indígenas foram batizados. Era a média de 1 milhão de índios por ano que eram batizados. Isso daí dá mais ou menos 100 mil índios para batizar por mês. Já pensou 100 mil pessoas batizadas no mês? É muita coisa. E a tilma, né, do Juan Diego, a tilma, né, no caso a roupa que eles usavam, ela durava assim no máximo 30 anos. Só que se a gente for ver, já está indo para 500 anos e a tilma está inteira, tá? Assim, está intacta. A cor dela está perfeita, como se tivesse acabado de pintar. E só um detalhe, né? Deram para um prêmio Nobel de Química, arrancaram 2 fiozinhos, né, da tilma, entregaram para o cara para ele ver que tinta que era. E o cara, que é o prêmio Nobel de Química, ele viu e falou assim, não tem na tabela periódica, não consegue saber que tinta que é. Ele falou assim, não é mineral, não é vegetal, não é animal, não sei o que é, né? É uma tinta que não tem na Terra, quer dizer, veio do céu, né? Muito bem, teve 2 atentados contra a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Um deles, nós estamos falando do México, gente, México a gente lembra de Chaves, então a gente lembra de, foi sem querer querendo, né? Então um deles foi sem querer querendo, tá? Imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente tem como se fosse uma mancha escorrida aqui, tá vendo? O que é essa mancha? Pegaram a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, lembrando que ela ficou, se não me engano, 116 anos sem proteção nenhuma, né? Sem vidro protegendo. Daí você imagina quantas velas não foram queimadas aqui na frente dela, né? Quantas pessoas não tocaram, porque imagine, gente, tá na igreja, Nossa Senhora de Guadalupe, não vou querer pegar? Vai dizer que a gente nunca foi na igreja, a gente nunca pôs as mãos em Nossa Senhora, nunca colocamos a mão em São Francisco, a gente nunca tocou, né? A gente não faz isso, era só a turma antigamente que fazia, né? Então, lógico, tocaram bastante, né? E por que tem esse escorrido aqui, né? Porque tinham colocado uma moldura de metal, eu não lembro se é de ouro, tá em volta dela, e pediram para um cara limpar. E esse cara que foi limpar falou assim, poxa vida, onde que eu vou colocar o tubinho, quer dizer, o vidrinho com ácido, que eles limpavam com ácido, o metal. Ah, vou colocar aqui em cima da moldura. Puf, colocou em cima da moldura, acabou batendo e escorreu o ácido aqui. O que era para o ácido ter feito? No mínimo corroído essa parte, isso se não tivesse destruído o desenho inteiro. Simplesmente o ácido caiu e Deus falou assim, não vai fazer nada. Simplesmente virou uma mancha, mas não corroeu, tá? Então você vê, um ácido não corroer uma imagem, né? É uma coisa assim realmente da vontade de Deus. Então esse, como eu falei, foi sem querer querendo, mas tem um outro que foi querendo mesmo. Então teve um homem, meu xará, Luciano Pérez, né, em 1921, né? Ele levou uma bomba, né, para explodir, né? Destruir a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Como que foi feito isso daí? Então assim, lembrando que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe fica na parede, tá? Aqui na frente tinha o altar, tá? O altar ficava aqui. E as pessoas vinham e ofereciam rosas, levavam flores para Nossa Senhora de Guadalupe. Então as pessoas iam na igreja, colocavam flores na frente do altar. Um cara chegou com flores na frente do altar, só que dentro, no meio das flores, tinha uma bomba. E a bomba explodiu. Primeiro milagre, ninguém se machucou. Segunda coisa, né? Uma distância, o barulho da explosão foi tão grande que em 1 quilômetro em volta da igreja, todos os vidros estilhaçaram com o barulho da explosão. Com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe não aconteceu nada. Por quê? Na época, o padre celebrava a missa de costa para o povo. Tá? Então a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe está aqui, tá? Está aqui a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e o padre celebrava de costa. E de frente para o povo ficava, quer dizer, de frente para o padre, o que tinha? Um crucifixo. Então, é muito bonito isso. Na hora que explodiu, é como se, por assim dizer, Jesus tivesse falado: a ofensa que você quer fazer para minha mãe, eu pego para mim. E o que aconteceu? Por assim dizer, Jesus protegeu Nossa Senhora. Ele aguentou todo o impacto da explosão e a gente tem
essa imagem aqui, ó. Se vocês olharem o crucifixo, não sei se está dando para enxergar que está meio escuro, mas está vendo que o crucifixo ficou torto? Ó, acho que se eu colocar aqui talvez fique mais fácil, ó. Entortou o crucifixo, tá vendo? Ó, por causa do impacto da explosão. E com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe não aconteceu nada, né? Muito interessante, né? Bom, tem uma outra coisa, né, que a gente percebe aí também na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que também é muito bonito, que é assim, nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe, tá? As pessoas olhavam e falavam, nossa, que olhar bonito dela, né? Só que tem uma outra coisa. Um dia um cara estava olhando e falou, nossa, parece que tem um rosto aqui no olho dela, muito pequenininho. E isso foi tipo em 1921, alguma coisa assim. Em 1970 teve um cara que foi lá, pegou e olhou com um negocinho lá, falou, nossa, tem algumas imagens no olho dela. E daí tem um negócio, que é o que eles chamam aí de efeito, é um nome estranho, chama efeito Sanson-Parkinson, alguma coisa assim. Que é um negócio que tipo assim, que fala que no olho da gente as imagens são refletidas e aparecem elas, a mesma imagem aparece 3 vezes, como se fosse uma assim, outra de ponta cabeça e outra do outro jeito, porque a gente tem tipo córnea, cristalina, algumas coisas assim. E depois eles conseguiram, né, através do computador, aí, ampliar tudo e eles perceberam que no olho de Nossa Senhora tem várias imagens pequenininhas, assim, minúsculazinha, tá? Que são o quê? As pessoas que estavam no momento em que a imagem foi impressa, por assim dizer, né? E daí o que são essas imagens, né? Das pessoas que estavam lá presentes. Então, é como se fosse, por assim dizer, no momento em que a gente tem que o Juan Diego solta o manto, é como se Nossa Senhora já estivesse lá e Jesus estivesse falando assim, mãe, eu vou tirar uma foto da senhora. Puf, e bateu a foto, entendeu? Então, quer dizer, o que está no olho dela são as pessoas que ela estava vendo. E daí, qual que é a imagem que está no centro do olho, tá? Que a gente, ou seja, aqui, no centro de olho de Nossa Senhora. E daí o padre estava explicando que os médicos falam que o centro do olho é onde a gente foca, né? Então, aonde está a sua atenção. E de todas as pessoas que estavam lá, o que está no centro do olho de Nossa Senhora, quem que é? Uma família. Que era a família que estava lá presente. Quer dizer, quem que é o foco, quem que é a atenção de Nossa Senhora? A família, né? Bom, a Tilma tem, no caso, aí, alguns defeitos, né? Mas isso aí são alguns defeitos que já é da própria Tilma, porque afinal era do Juan Diego, né? Então a gente percebe que tem algumas imperfeições, algumas coisas, mas era da Tilma dele. Tem um detalhe que às vezes a gente não nota, mas se vocês perceberem aqui, ó, no meio, ele tem uma emenda. Então a tilma, ela na verdade é composta de 2 peças de pano, por assim dizer, com uma emenda no meio, tá? E tem uma coisa muito legal que fala assim que até mesmo das imperfeições Deus usou para fazer uma obra de arte, né? Então fala assim que quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente percebe o quê? Que ela está sorrindo. Só que o que dá o efeito do sorriso é um nó que fica no canto da boca e daí dá a impressão que ela está sorrindo. Olha que bonito, né? Bom, como o padre falou, nós temos que nos preparar para 2031, que daí vão ser 500 anos da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Para quem é desenhista, né, arquiteto, não sei, né, entender das coisas, eles falam assim também que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela tem um negócio que a gente chama de proporção áurea, tá? Então, eles quadricularam a imagem, você puxa um monte de traço e é tudo perfeitinho, tudo certinho, tá? Inclusive, se você quiser colocar aí elipse, quiser colocar círculo também, encaixa perfeitamente na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Daí, fake news, né? Temos aí algumas fake news. Quais que são essas fake news? Espalharam, né, algumas notícias, né, e uma delas foi falando assim, pegaram, e assim, isso, gente, essas fake news, eu tô falando assim, do mesmo jeito que o padre falou, tá? Então, falou assim, pegaram e colocaram um termômetro lá na Tilma e mediu a temperatura de um corpo humano. Então, o padre falou, nunca colocaram termômetro. Pegaram o estetoscópio e colocaram na barriga lá de Nossa Senhora e escutou batida de um som de coração de criança. O padre falou, nunca colocaram também estetoscópio, né?
Daí tem um outro negócio falando assim, e tem uma distância, porque na verdade fala assim que quando ela pegou e colocou, eles foram medir com um raio laser, um negócio lá, e falou assim que é como se a imagem estivesse flutuando, ela não está grudada na tilma, né? E daí o padre falou assim, gente, imagina, é como Deus se deu ao trabalho, Deus teve o trabalho de fazer uma obra de arte, de fazer um monte de negócio para conversar com os índios, de forma que os índios olhavam e percebiam isso daí. E daí quando Deus fala assim, viu, eu vou colocar a imagem, daí Nossa Senhora parece que fala assim, eu não quero grudar na tilma do Diego, não, tipo, tá suado esse negócio. Não, gente, né? Tipo, que nem o padre falou, viu, a maior alegria do Diego foi ver a imagem dela impressa na tilma dele. Ele falou assim, ela deu cor na minha tilma, ela pôs desenho na minha tilma. É uma coisa do tipo assim, ela me dignificou, né? Então é uma coisa assim que quando eles olhavam, esse é o sentido, é como se fosse assim, um matrimônio, um casamento, né? Então até teve uma frase lá que o padre falou que eu achei muito bonita, né? Ele falou assim que em Belém, Nossa Senhora nos apresenta Jesus. E em Guadalupe também Nossa Senhora nos apresenta Jesus, né? Então é muito assim, quer dizer, não tem esse negócio, tanto que até o padre falou assim que o desenho ele está impresso no reverso, tá? É como se fosse assim uma tinta mesmo que atravessou, impregnou ali, né? Bom, daí a gente tem aí agora a questão, geralmente na catequese eu ponho uma música para vocês, hoje eu não vou colocar. Por que que eu não vou colocar, né? Porque tem uma música na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então teve um músico, né, na verdade um matemático, que ele olhou para a tilma e falou assim, nossa, mas será que dá para fazer uma música? Será que tem a música que o Juan Diego viu? E o que ele fez foi isso daqui, gente, ó. Ele pegou o desenho de Nossa Senhora de Guadalupe, ele colocou tipo uma pianola com teclas, tá? Quadriculou, e cada vez que batia um ponto numa estrela ou numa flor, era uma nota, e daí ele via que nota que era aqui. E depois que ele fez isso no desenho inteiro, ele percebeu que sim, tem uma música, tá? Que provavelmente a gente acredita que é a mesma música aí que o Juan Diego ouviu. Então, eu vou mandar o link para vocês poderem ouvir a música, tá? Muito bem, resolvemos a música e agora a gente tem o nosso agir. Qual que é o nosso agir, gente, para essa semana? Então, eu queria propor para vocês que vocês fizessem aí um desenho de Nossa Senhora de Guadalupe, tá? Aí, lógico que nós não vamos conseguir fazer um desenho igual, tá? E mais uma última informação que eu tinha me esquecido. O padre falou que a gente não consegue replicar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela não se deixa fotografar, ela não se deixa representar numa pintura. Isso quer dizer o quê? Mas você não consegue bater foto dela? Não é isso. Você até consegue, só que o que o padre falou foi que assim, se você bate, por exemplo, uma foto minha, e você olha a foto, você fala, é o Luciano. Se você pega a foto e coloca do lado, você fala, é o Luciano, é igual. Você vai e bate uma foto da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, daí você fala, nossa, que bonita é ela. Só que se você pega a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, e você pega a foto que você acabou de bater e coloca uma do lado da outra, você fala, mas tá diferente, não é ela. Então ela não se deixa representar. Da mesma maneira, nós temos aí pintores maravilhosos aí que fizeram vários quadros dela e também não conseguem copiar igual. Então fala assim que é uma coisa maravilhosa você ir lá e você ver a imagem real. Aqui na nossa paróquia nós temos a comunidade de Guadalupe, né? Então, assim, eu quero ver agora que a gente, graças a Deus, voltamos a ter as missas, né? Se Deus quiser, eu quero poder ir lá, olhar para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe aqui na nossa paróquia, né? E, assim, sei que, óbvio, é uma réplica, né? Mas, assim, poder olhar para ela com mais carinho, né? Já que vamos colocar assim, antigamente eu olhava e, como falei, a gente pegava sempre a versão reduzidinha da história, né? Então, a tarefa que eu vou dar para vocês é isso, tá? Que vocês façam um desenho dela, tá? E, na medida possível, quem puder, né, que vá lá também na comunidade do Guadalupe para ver a imagem que está lá. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse encontro, tá? E, como eu falei, né, se a palavra de Deus é Deus que nos fala, né, em Guadalupe, Nossa Senhora, né, mandou uma carta pra gente, né?
E essa carta serve para os índios e serve para a gente também, né? Deus nos ama, né? E eu diria assim, de tudo, né, que foi falado aqui, que a gente possa, né, assim como os índios, colocar o nosso coração nas mãos de Nossa Senhora. Então é isso, tá? Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.